Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Gustavo, sou aluno do Unis desde 2012. Eu fiz física no Unis, licenciatura em física, e hoje eu estou aqui já praticamente no final do curso de bacharelado em engenharia de produção e vou mostrar para você o trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Claro que é o TCC 1 e a gente precisa do TCC 2 para finalizá-lo, mas já vai dar para dar uma ideia bastante vasta do trabalho e da proposta que eu estou apresentando. Então vamos lá. Veja só, esse título não por acaso, né, evidentemente, então ele tem uma palavrinha chave aqui, que é a questão da simulação computacional. E por que eu falo que essa palavrinha aqui é chave, né, simulação computacional? Porque é o seguinte, porque a gente já faz um trabalho dentro de consultoria que é o estudo de viabilidade econômica e financeira. E isso outras empresas também fazem, outros concorrentes nossos. É um trabalho que naturalmente é ligado muito à questão da economia. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse trabalho, esse estudo de viabilidade econômica e financeira e vai incorporar nele métricas de engenharia de produção. Métricas de engenharia de produção para que de fato a gente projete algumas estimativas além das econômicas, mas também as estimativas de produção, tendo em vista as questões relacionadas às perdas e desperdício. Então, basicamente, é o que esse trabalho incorpora. Eu diria até que é uma inovação, porque eu ainda não vi um trabalho de engenharia econômica que levasse em conta as perdas. E aqui a gente, através de modelos computacionais, a gente vai fazer isso. Então vamos apresentar para vocês esse trabalho, né? Então nós temos aqui alguns tópicos para a gente preencher e a gente vai começar aqui pelos objetivos. Evidentemente, anexo a esse trabalho também tem o texto básico que tem outras informações e aqui eu optei por ter um formato de apresentação que seja mais atrativa para quem estiver vendo. Então não está necessariamente no formato texto como no nosso TCC texto, né? Então a nossa primeira premissa aqui, o nosso primeiro objetivo é realizar um estudo de viabilidade econômico-financeiro, como eu disse inicialmente, que é o EVEF, eu vou usar muito essa sigla, né? De estudo de viabilidade econômica-financeira. Então o EVEF já é um produto que eu já trabalho com ele dentro de consultoria há vários anos, então já é uma coisa muito bem consolidada. Então eu vou pegar, vai ser o meu grande banco de dados, meu grande banco de informações, vai ser esse estudo de viabilidade econômica financeira. E quando a gente faz um trabalho em consultoria de viabilidade econômica financeira, sempre nós estamos falando de um novo empreendimento. Logo, esse empreendimento não existe. Ele só vai existir se esse estudo de viabilidade econômica financeira der margens, ou seja, apresentar fatores econômicos para que esse empreendimento venha a ser construído. Que, neste caso deste TCC, é uma planta que vai fabricar coletores solares. Não tem uma região especificada, aliás, isso é uma das características do nosso estudo, e aí a gente vai falar, evidentemente, qual que é a melhor região, etc e tal, no estudo de viabilidade econômica e financeira. Aí depois, nós vamos utilizar o Make Money, que é um software de viabilidade, que é um software bem bacana, que vai fazer as projeções de caixa, que vai fazer toda a movimentação financeira e, claro, dar ali os indicadores econômicos, como, por exemplo, taxa interna de retorno, valor presente líquido, que é o que o investidor efetivamente busca desse estudo para saber se ele vai investir ou não, e quando dá viabilidade econômica a gente segue com um plano de negócio. Então basicamente nós vamos usar esses softwares. Dentro desse estudo de viabilidade econômica financeira eu também vou projetar o fluxo produtivo, então é uma indústria, porque a gente faz isso também muitas vezes para a área de serviços, mas aqui não, aqui é uma indústria e essa indústria ela vai ser construída
caso o nosso estudo aqui apresente que, de fato, vale a pena, do ponto de vista financeiro, esse investimento, né? E aí, claro, vou pegar esse fluxo que está lá dentro do estudo de viabilidade econômica e financeira, então eu tenho que projetar esse fluxo e eu vou jogar ele dentro do simulador computacional, que é o Arena, que é um simulador de eventos discretos. Aí sim eu vou simular esse fluxo produtivo, inserindo as principais perdas produtivas que esse processo ele venha a ter. Aqui eu acredito que é a grande inovação do trabalho. Então a gente vai prever alguma perda e desperdício, porque as perdas e desperdícios são inerentes ao processo. E caso a gente não insira essas projeções no estudo de viabilidade econômica financeira, as nossas análises podem estar superestimadas, o que não é bom para o investidor, evidentemente. E depois nós vamos mostrar se realmente esse empreendimento ele é viável ou não de ser feito, né? Então, basicamente, é isso que a gente está trabalhando. Então, aguardo vocês no nosso próximo tópico. Com relação à nossa bibliografia, evidentemente, eu tenho as referências bibliográficas no texto lá do TCC. Porém, aqui eu estou dizendo quais são as principais, como se diz, né, a linha dorsal do trabalho. Então, primeiramente, tem esse livro aqui que eu acho sensacional, que é de engenharia econômica. A partir da engenharia econômica, a gente desenvolve todo o estudo de viabilidade econômica financeira. Tem esse livro também aqui do Lean, mas muito voltado a projetos, o que é bastante diferente das literaturas convencionais, que sempre lida com as perdas e desperdícios do Lean, porém já em processos existentes. Aqui não. Novamente, a nossa proposta aqui, ela trata do projeto de fábrica. Então a fábrica ainda não existe. Nós estamos avaliando a viabilidade econômica e financeira dessa fábrica. Então nós vamos considerar as perdas lá na simulação. Porém, a gente conversa com a literatura do Lean, que são as 7 grandes perdas. E, finalmente, nós temos aqui simulações utilizando o simulador Arena, da Rockwell Software. Então, o Arena, aí lá no texto base, eu também falo porque que eu considero que o Arena é o melhor software de simulação que eu, pelo menos, entendo que seja, né? Por várias razões. Aí lá eu coloco as diversas razões que eu prefiro o Arena do que os concorrentes. Existem dezenas hoje de software e simuladores no mercado. Eu prefiro o Arena até hoje, né? Já fazem aí talvez uns 15 anos que eu trabalho com o Arena e realmente eu acho ele um software muito poderoso, principalmente por causa do seu potencial de integração. Então ele integra com PLCs, com Excel, com VBA, então ele é muito dinâmico com relação a isso. Então vamos lá, olha só, do ponto de vista de didática, então aqui eu não sigo muito o livro-texto não, na verdade o texto, né, do TCC, porque eu acho que para a apresentação não fica muito interessante. Entretanto, eu vou usar um recurso aqui, que eu vou fazer esse slide, talvez esse slide seja o mais importante da minha apresentação como um todo. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui, de uma forma didática, aonde que se situa esse TCC, né? Eu tenho aqui, nos eixos das minhas ordenadas, eu tenho aqui custos e faturamento. E no eixo aqui das abscissas, eu tenho tempo em anos. Por quê? Porque eu estou falando do empreendimento, que é um ativo físico, que é uma indústria. Uma indústria cheia de equipamentos, instalações, pessoas, recursos e por aí vai. Então esse meu eixo aqui tem a ver com faturamento e custo e tem o meu tempo em anos. O que o investidor quer? O investidor quer que ao longo dos anos o investimento pague tudo aquilo que foi investido. Ou seja, que aquele empreendimento pague tudo que foi investido e, claro, remunere mais um percentual, que é a atratividade que esse investidor espera. Basicamente é isso. Então veja só, eu espero um faturamento, então eu tenho aqui essa minha linha
Eu coloquei aqui suavemente variando, porque isso aqui varia ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, essa é a minha curva do faturamento. Então, o empreendimento, ele só existe para faturar. Beleza. Aí eu tenho aqui, para eu construir esse empreendimento, que no nosso caso, ele é produtivo, ou seja, é uma indústria, eu tenho que vir desde a fase de projeto, aonde envolve várias etapas, que é, por exemplo, a inicialização, que é onde o estudo de viabilidade econômica financeira pertence. Aí eu venho com o detalhamento, que a gente começa a abrir os números, que a gente começa a determinar, a fazer as projeções. Aí eu tenho a contratação, aí contratação de empresas que fornecem equipamentos, que fornecem serviços e etc. Aí eu venho a parte de fabricação em si, que é a fabricação do maquinário, a própria construção civil, aí depois vem montagem industrial e depois o ciclo de teste. Só após cada etapa dessa, e cada etapa dessa, evidentemente, tem suas entradas, tem suas saídas, tem suas entregas, que a gente efetivamente vai iniciar a operação do empreendimento. Na onde está o nosso projeto aqui, ó, de TCC? Está aqui, ó. Então nós estamos aqui bem no início da construção de um empreendimento que é voltado para a produção. Então o nosso foco do TCC está aqui. Aí o primeiro documento que existirá é o estudo de viabilidade econômica e financeira. Aí vem o que eu chamo de inovação desse trabalho, que é fazer as simulações computacionais em função do fluxo produtivo estabelecido no estudo de viabilidade financeira e fazer a projeção de perdas e desperdícios para saber se eu tenho algum tipo de restrição nesse meu sistema. Então é isso que o simulador vai nos desenvolver. Bem, se eu faço todo esse trabalho, se eu coloco toda essa energia aqui no início do investimento, nós, em termos de custo do ciclo de vida, que é o que importa no final das contas, porque o investidor quer que ao longo de 2, 3 anos, o investimento dele já comece a dar retorno positivo financeiramente. Beleza, mas para isto, a gente tem que tomar uma série de iniciativas aqui, ó, que está representado por essa minha curva de anomalias. Veja só, então quanto mais anomalias eu tenho e mais eu resolvo ela aqui ainda na fase do projeto, que é o que essa área desse gráfico meu que está dizendo, eu vou ter uma operação ótima. Eu vou ter uma operação otimizada, que eu vou ter alguns custos, isso é verdade, quando a gente parte a planta, a gente acaba tendo alguns custos adicionais. Entretanto, na medida que o ativo ele vai desempenhando o seu papel ao longo do seu ciclo de vida, eu vou ter essa curva aqui em verde ótima. Essa curva aqui ótima vai fazer com que eu prolongue a vida do meu ativo. Prolongar a vida do meu ativo significa fazer com que ele tenha mais resultados financeiros e retorne um valor maior ou dentro daquilo que a gente previu para o investidor. Então, essa é uma curva ideal. Para que eu tenha essa curva ideal, eu vou ter que tomar uma série de medidas e iniciativas, que é exatamente o que esse trabalho propõe através das simulações computacionais. Beleza, aí vocês me perguntam assim, Luiz, mas e se eu não tiver todo esse controle, se eu não fizer todo esse trabalho, se eu não prever, porque eu estou falando de predição, né? De prever o que vai acontecer através de modelos computacionais, o que vai acontecer se eu não tiver tudo isso? Bom, você vai ter uma curva que é o seguinte, os problemas você vai continuar tendo, que são esses problemas aqui. Porém, olha só que interessante, você empurrou vários desses problemas já para quando o equipamento está operando, para quando a planta já está operando. E olha só o resultado, eu vou prolongar essa fase minha aqui de plena carga, e olha o que vai acontecer, eu vou ter predominantemente a incidência de falhas aleatórias, eu vou ter excesso de perdas e desperdícios,
Com isso, o meu custo do ciclo de vida fica muito alto e pode acontecer isso aqui, ó. Veja que o custo do ciclo de vida ficou tão alto que ele pode inviabilizar o investimento. Onde eu iria, aqui nessa linha tracejada, eu iria faturar mais com a minha instalação, com o meu equipamento, com a minha fábrica, eu vou ter vida precoce e isso vai me implicar em custos excessivos, podendo inviabilizar o investimento. Aí todas aquelas projeções que a gente fez lá no estudo de viabilidade econômico-financeira, elas deixaram de existir. Então isso é muito preocupante. Logo, eu devo já projetar isso dentro do projeto para que eu entregue isto para o fabricante, para o dono da fábrica, para que ele possa já tomar iniciativas para evitar essas perdas. Beleza. Modelo tradicional para um estudo de viabilidade econômica financeira. É como eu disse, a gente inicia fazendo projeções de vendas em cima do mix de produtos existentes. Aí depois a gente entra e eventualmente a gente pode até fazer alguma pesquisa de mercado, etc., mas basicamente sempre em cima de uma projeção de vendas. Depois a gente começa a orçar todos os custos, todos mesmo. É um trabalho que dura aí de 3 a 5 meses para a gente fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira. Então envolve muita pesquisa de mercado, muita cotação com fornecedores, muito projeto mesmo de fábrica, né? Então a gente já dimensiona as questões dos insumos, das energias, da matéria-prima, da mão de obra, se vai envolver ou não terceiros, custos com logística, supply chain, enfim, a gente já orça todos esses custos. Isso é tradição, ou seja, todos que fazem esse tipo de trabalho, isso aqui já faz parte da dinâmica, né? E aí a gente chega lá no final das contas com uma projeção de faturamento, com uma projeção de custo, insere isso no Make Money, que é o software que faz toda essa simulação, e o Make Money dá lá a projeção de caixa para de 5 a 10 anos e todos os indicadores e índices econômicos a partir dessas projeções. Então, isto daqui é o trabalho que já é realizado por empresas de consultoria ou empresas especializadas que fazem esse trabalho. Beleza. Até aqui, nenhuma novidade, nenhuma inovação. Entretanto, o que acontece? A gente sabe que isso não é realidade, que dentro de um investimento a gente tem sim as perdas e os desperdícios, e conforme o volume, o tamanho dessas perdas e desperdícios, nós vamos ter a oneração deste investimento, desse custo principalmente relacionado a esse investimento e impacto direto nos seus custos, que pode inclusive, como eu disse anteriormente, inviabilizar o investimento. Logo, a gente vai fazer uma alusão aqui ao Lean. O Taiichi Ohno, ele é considerado o pai do sistema de produção, que ele percebeu que todos os processos existem perdas. Então olha só que interessante, todos os processos existem perdas. E ele identificou as 7 principais na visão dele. Aí tem autor hoje que fala que é 8, aí tem autor que fala que é 9, até 10 hoje já tem. Mas ele observou que essas 7 perdas sempre estavam inseridas nos processos, que é a perda por superprodução, que erroneamente muita gente acha que é por causa de produzir em excesso, e não é verdade, não é isso. A superprodução, ela é fruto principalmente do desbalanceamento da produção, da presença de gargalos em linhas que faz com que alguns equipamentos produzam de forma dessaturadas e outros equipamentos formam gargalo. E isso é dinâmico ao longo do tempo e aumenta com a variação. Então a superprodução talvez seja a perda mais complexa de entender no sistema Lean, né? Depois nós temos os inventários. Os inventários têm a ver com estoques. E quando eu falo de estoque, eu não estou falando só de
estoque de matéria-prima e nem só de estoque de produto acabado. Então eu tenho estoque em processo, que é o work in process, eu tenho estoque de produtos semi-acabados e ainda tem outros estoques, como por exemplo em movimentação, que é a questão relacionada à logística, supply chain. Então, tudo que está em cima de caminhões, de navios, de trens, também é estoque. E eu tenho que olhar essa cadeia como um todo, né? Isso é considerado como perda. Quanto menor o estoque, maior a eficiência operacional. Perdas com relação à espera. Essa espera tem a ver com o tempo. Espera é um grande problema. Espera tem dois grandes problemas envolvidos na espera. Primeiro é o tempo que se forma na fila. Então é um tempo totalmente inútil que não agrega valor. E também o número de elementos na fila. Porque o número de elementos na fila consome espaço. E espaço também custa muito dinheiro, né? Então a espera é uma super grande perda. Os defeitos que tem a ver com o não atendimento das especificações, e essas especificações não têm a ver apenas com o produto final, mas tem a ver com as subetapas dos processos. Temos também perdas por movimentação. As perdas por movimentação ocorrem principalmente dentro das estações de trabalho, por um layout não muito otimizado, às vezes por problemas ergonômicos que fazem com que a operação perda produtividade. Então isso tem a ver com movimentação. O processamento, que é excesso de burocracia muitas vezes que tem. Hoje é comum a gente ver caminhões, por exemplo, esperando para descarregar numa empresa por problemas com nota fiscal, com problemas com fisco, com problemas da entrada dentro da produção. Então tudo isso pode ser considerado como perda de processamento. E finalmente o transporte, que tem a ver com toda logística e cadeia de suprimento, ou as conexões entre as estações de trabalho. Então essas são as perdas por transporte. E aqui no nosso trabalho nós vamos, dentro do simulador, considerar várias perdas dessas, porque essas perdas elas não ocorrem unicamente não. Por exemplo, só uma dessas perdas que tem... Não, muito pelo contrário. Na maior parte dos processos são mais de uma, e também existe interação entre essas variáveis, o que significa que é diferente do efeito que uma variável só tem se atuando sozinha, né? Então, enfim, isso aqui são coisas muito importantes que a gente tira lá do Lean, principalmente dos trabalhos relacionados ao Taiichi Ohno. Beleza, então como eu disse, até aqui os estudos de viabilidade econômica chega bem, né? Então toda fábrica que passa por esse processo, eles chegam até aqui. Então é muito comum a gente ver bons trabalhos, inclusive, existe alguma literatura que a gente vai encontrar que isso é bem feito. Agora, na onde que nós vamos contribuir com esse trabalho? Aqui, ó, na quantificação dessas perdas, que vai gerar impacto na minha capacidade produtiva. Então, quando eu falo de OEE, que é Overall Equipment Efficiency, eu estou falando de capacidade produtiva. Eu estou falando de qual que é o percentual da minha capacidade produtiva que eu estou utilizando. Então, lá nesse estudo aqui de viabilidade econômica financeira, eu começo com 100%, e devido às perdas, isso aqui vai baixando para um certo nível, que daí é o papel da engenharia de produção, identificar exatamente qual que é o nível que eu consigo chegar. Hoje, benchmark mundial, as instalações que chegam a 85% desse OE, ou seja, que opera a 85% da capacidade produtiva, são consideradas como as melhores práticas, ou seja, benchmarks. O nosso trabalho vai quantificar essas perdas. Os trabalhos tradicional de análise de viabilidade econômica financeira vai usar essa equaçãozinha aqui no final das contas. Ou seja, o meu lucro, que é o retorno que o investidor está esperando, ele tem a ver com as minhas receitas menos as minhas despesas, que são os meus custos. Este é o modelo tradicional. Agora, o que a gente vai propor é a ampliação dessa equação
para mais esse fator aqui, que é o fator perdas e desperdícios. Então, nós vamos associar a essa equação mais esta componente, que é a componente das perdas e dos desperdícios. Beleza, aí eu vou dar um exemplozinho simples aqui, né? Então, aqui eu tenho um estudo de viabilidade econômico-financeira, eu vou colocar números aqui que eu já encontrei na minha experiência, tá? Embora seja um exemplo, é um exemplo real. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, dentro de um mês, então uma estimativa mensal, eu tenho uma projeção de faturamento aqui de uma certa fábrica, né? De 11 milhões 236 mil. E aí, beleza, os meus custos são de 8 milhões 739 mil. E, neste caso, eu tenho um lucro de 2.497, o que me corresponde a um percentual de margem de lucro, né, margem líquida, EBITDA, de 22%. Beleza, tá vendo? Então, poxa, que legal. Minha operação tá super bacana. Agora, olha o que acontece quando eu considero as perdas e desperdício. Então, olha só. Primeira coisa, o meu faturamento ele cai. Por quê? Porque as máquinas param não programadamente, porque elas fazem setups, porque tem quebra, ou seja, são uma série de variáveis aleatórias que fazem com que eu não consiga produzir. Inclusive, a gente chama isso na economia de lucro cessante. Então, se eu deixo de produzir por alguma falha ou eventos aleatórios de equipamentos, eu estou perdendo receita. Então, veja que através da perda relacionada à venda mesmo, ao produto específico, eu já tenho uma pequena queda aqui em relação ao meu faturamento lá, que era de 11 milhões. O custo de produção também cai um pouco, por quê? Porque existem os custos fixos, e os custos fixos vão em função do valor unitário, beleza. Mas o que? Minhas perdas e desperdícios. Então, quando eu quantifico as perdas e desperdícios, neste meu exemplo aqui, elas estão totalizando 2 milhões, o que não tinha aqui no exemplo acima. E aí, beleza. E quando eu tenho aqui meu lucro, na verdade, eu estou tendo um prejuízo de 1.462.000, o que me dá uma margem negativa. Então, veja que nesse pequeno exemplo aqui, um exemplo muito simples, eu posso estar operando com prejuízo caso eu não tenha uma estrutura contábil financeira de quantificação de perdas e desperdícios. Então isso é muito sério, né? Agora, o que o investidor espera, né? O investidor espera que ele tenha um bom fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa está relacionado ao capital de giro. Então, inicialmente aqui, nós temos uma representação do fluxo de caixa, então tudo que é para baixo são saídas de dinheiro, ou seja, saídas de caixa, e tudo que vai estar para cima são entradas no caixa. Então veja só, se eu compro um equipamento, só que no nosso caso aqui é uma fábrica inteira, então eu tenho um investimento inicial. E aí, ao longo dos meses, eu tenho a produção. Só que eu não produzo todo mês a mesma quantidade, todo mundo sabe disso. Existe uma variação inerente. E o que faz eu variar? As perdas e os desperdícios. Então olha só para ver, ó. Eu tenho aqui a produção, beleza, mas eu tenho as perdas e os desperdícios. E isso vai se consolidando ao longo de todos os meses. Então nem sempre eu produzo o quanto que eu espero e as perdas e desperdícios sempre vai ter lá. Pode ser pouca, ou seja, pode ser baixa, pode ser alta, mas ao longo dos meses eu vou tendo perdas e desperdícios sempre. Beleza. E o que o investidor? Em função daquele fluxo de caixa, eu vou ter lá a minha taxa de retorno ou o retorno sobre o investimento, que é o que ele quer no final das contas, né? Ele quer, por exemplo, eu tenho lá um retorno sobre o investimento de 25%. Aí ele faz a seguinte decisão: poxa, como a taxa Selic está lá em 12%, 11%, um investimento aí com 25% é interessante, vou fazer o investimento. É assim que o investidor olha, né? Por isso que a gente tem que colocar, fazer a projeção dessas perdas e desperdícios, porque está tirando taxa interna de retorno e um investimento que poderia ser viável, na verdade, no final das contas, ele não é viável, porque os processos em si, eles não estão sincronizados por ter muitas perdas e desperdícios, voltando lá nas 7 grandes perdas da Taishi Ohno. E aí, por fim, nós temos aqui o fluxo produtivo que vai ser simulado
no nosso trabalho de conclusão 2. Então eu tenho análise da ordem de fabricação, lembrando que é uma empresa de coletores solares, fabricação e montagem de coletores solares. Eu tenho análise da minha ordem de fabricação, preparação de matéria-prima, que envolve vidro, que envolve metais. Depois eu tenho um processo de conformação praticamente, onde eu tenho um corte da chapa, a calandragem da chapa, soldagem da chapa, que vai virar, né, os cilindros de contenção. Depois eu tenho um tratamento superficial, porque eu também tenho as placas, que são os coletores. A montagem dos rolamentos térmicos, então eu quero que o meu sistema absorva energia, mas que essa energia não ultrapasse as minhas fronteiras do sistema, porque senão seria perda. E as conexões com tubulações, porque isso aí geralmente é montado no teto e tem um circuito que circula toda uma água aquecida através da energia solar. Vedagem, vedação e selagem, né, que é a questão da vedação, teste de tanquedade, montagem do sistema e, enfim, a embalagem final. Então, esse é o fluxo produtivo que será simulado no Arena, no simulador computacional que é o Arena. Eu termino por aqui. Muito obrigado. Aguardo você lá no nosso TCC 2 e conto com a contribuição aí, com críticas, sugestões para a gente fazer os devidos ajustes. Um grande abraço.